hoje a gente vai, hoje que a gente vai falar, vai bater aqui um assunto, quem não sabe, quem não entende, quem não conhece, é o divórcio extrajudicial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, tá? A gente vai falar sobre como é que funciona, né, o divórcio extrajudicial. Deixa eu abrir aqui. Como é que funciona, os requisitos, quem é que pode fazer, quem é que não pode fazer, né? Como que essa situação ela está hoje, né? Como é que isso está sendo resolvido e tratado hoje diante das questões do Covid-19, do coronavírus, né? Os cartórios, eles diferentes, tá? Os cartórios diferentes da Justiça, tá? Eles continuam operando, mas com uma carga horária reduzida, continuam fazendo aí os atendimentos, mas com uma carga horária bem reduzida, né? Então, eu queria hoje falar com vocês. Tudo bem, pessoal? Boa noite. O Arla chegou. O Arla, eu pronuncio certo? Eu falo certo? O Arla chegou, o Danilo. Pessoal, a luz tá boa, o som tá bom. Estou usando o fone até para poder melhorar realmente essa questão, porque no outro dia eu usei um outro fone, um fone que eu uso para correr, né? E agora eu não estou podendo correr. E aí o pessoal reclamou, olha, o som tá abafado, o som não tá legal. E depois eu fui pegar a gravação da live, que eu tô colocando algumas lives, tô disponibilizando no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, até te aconselho a se inscrever, tá lá na minha bio. O som ficou lá, alguns vídeos eu não vou conseguir passar lá porque o som ficou muito ruim. Queria saber de onde vocês estão falando, escreve aí para mim, deixa aí nos comentários. Fala certinho, Arla, é o Arla mesmo, né? Todos erram. Edilane, tudo bem, minha amiga? Boa noite, seja bem-vinda. O engenheiro Adriano também entrou agora. Gente, se você acha que tem alguém que precisa ouvir sobre esse tema, que tem curiosidade ou que é advogado e quer saber sobre como funciona, hoje a gente vai falar aqui sobre exatamente a Lei 11.441 de 2007, que possibilitou o divórcio extrajudicial, e a gente vai bater alguns pontos dessa questão do divórcio extrajudicial, inclusive de como ele está sendo realizado nesse período de coronavírus, de Covid-19, tá? Ele está sendo realizado sim, esse é um dos temas que nós vamos falar hoje. Então a gente vai falar requisitos do divórcio extrajudicial, quem pode, quem não pode, tá? Vamos falar da documentação, que documentação é necessária para ser feito o divórcio extrajudicial, qual o tempo de duração, é rápido, é demorado, é 1 dia, 2 dias, 10 dias, 5 dias, 48 horas, o funcionamento dos cartórios durante esse período. Eu acho que vai dar para a gente bater essas questões aí durante o decorrer da live. Seguindo aqui as minhas anotações, tá? O divórcio extrajudicial ele é regido pela Lei 11.441 de 2007, tá? Antes disso, o divórcio ele só poderia ser realizado se fosse um divórcio judicial. Isso tudo ele culminava num processo longo, de no mínimo aí 2 anos ou mais, tá? Principalmente quando era um divórcio litigioso, em que as partes elas não tinham concordância relacionada a algum tema, né? As partes ali elas queriam litigar sobre algum tema, brigar ali, né, sobre algum tema que para elas não estavam de acordo. Aí muita gente pergunta, a partilha também pode ser feita? A partilha ela pode ser feita também, mas eu vou deixar até para falar isso um pouco mais no final. Vou até, para eu não me estender muito nessas questões iniciais, tá? E aí, quem é que pode fazer o divórcio extrajudicial? Cônjuges que chegaram ao denominador comum, estão de acordo, tá? Em relação à partilha de bens, em relação a não ter, né, nada relacionado a pagamento de pensão alimentícia, principalmente se for relacionado a menores, não ter menores envolvidos, não pode ter menores envolvidos, e eles têm que estar obrigatoriamente de acordo. Eles têm que ter uma concordância a respeito da questão do divórcio. É uma coisa que, para todo mundo, é muito melhor, porque é muito mais rápido. Antes de eu entrar nessa questão da duração,
eu quero até falar com vocês a respeito da documentação, tá? O que é necessário para você dar entrada no divórcio, tá? Olha, tem uma norma, se eu não me engano, do CNJ, depois eu posso até ver isso para vocês com mais aprofundado, mas existe um artigo que fala o seguinte, que a certidão de casamento ela precisa estar atualizada. Então não adianta você simplesmente entrar com pedido de divórcio. Para você entrar com pedido de divórcio, você precisa ter a certidão de casamento atualizada, ou a certidão de casamento seja no mínimo 6 meses, tá? O que mais precisa de documento? Tá? Vou dar aqui praticamente uma aula para você dar entrada na questão do divórcio, tá? Extrajudicial. Precisa de cópia do RG, cópia do CPF e comprovante de residência atualizado das partes. Pode ser qualquer comprovante de residência? Não, tem que ser um comprovante de residência atualizado. Documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens, móveis e imóveis, né? Imóveis urbanos. Vai ser necessário a via original da certidão negativa de ônus, tá? Expedida pelo cartório de registro de imóveis, atualizada com 30 dias, tá? Então, assim, tem que ter uma certidão de ônus do imóvel de 30 dias, no mínimo 30 dias. Carnê de IPTU, certidão dos tributos municipais, incidentes sobre imóveis e declaração dos débitos, de quitação dos débitos do condomínio, caso exista condomínio. Imóveis rurais, certidão negativa de ônus expedida pelo cartório da RGI, declaração de ITR dos últimos 5 anos ou certidão negativa de débitos de imóvel rural emitido pela Secretaria da Receita, tá? E certificado de cadastro de imóvel rural expedido pelo INCRA. Gente, olha só, isso aqui praticamente anota, quem puder pegar papel e caneta aí, anota, porque essas informações aqui, eu estou dando praticamente uma aula sobre divórcio extrajudicial hoje, tá? Então, assim, eu estou mastigando todas as informações sobre divórcio extrajudicial, inclusive como que isso pode ser feito agora durante a quarentena, tá? Em alguns cartórios eles estão fazendo. Quem tiver até precisar do contato da pessoa, fala comigo através de direct que eu passo o contato do escrevente que está auxiliando a gente nesse momento. E aí, bens móveis, documento dos veículos, né? Também extratos bancários, comprovantes de compras de ação, enfim, contratos sociais das empresas, né? Notas fiscais de bens, como joias e etc. Tá? Mais o quê? A descrição da partilha dos bens, se a partilha dos bens ela for feita, lembrando que você pode fazer somente, você não precisa fazer a partilha dos bens, você pode fazer ali somente a questão do divórcio. E a partilha dos bens, ela pode ser feita em outro momento, tá? Muitos casais aí não querem fazer a partilha de bens junto com o divórcio, porque tem a questão do imposto que acaba incidindo ali sobre a partilha e que isso acaba onerando e muito o valor do imposto, da separação ali naquele momento, e os casais preferem se organizar melhor. Carteira da OAB, vai precisar de um advogado, né, com carteira da OAB, informação do estado civil e endereço do escritório do advogado, e procuração do advogado, das partes para o advogado. Isso é necessário, tá? É uma coisa que eu até adianto aqui, você não consegue fazer o divórcio extrajudicial sem advogado. Você vai precisar de um advogado para fazer esse divórcio para você. Porque hoje aqui é uma aula, se você não está anotando, anota aí, porque esse tema, ele é muito, cara, muito... Lá no escritório você pode ver que acho que a gente nem tem, acho que depois eu vou até botar esse vídeo no YouTube, porque a gente nem tem um vídeo falando de todas as peculiaridades do divórcio extrajudicial. E hoje eu montei essa aula aqui hoje para você. Qual o tempo de duração média de um divórcio extrajudicial, tá? Então, isso tudo aí, gente, vai depender de vários fatores aqui que fogem um pouco da questão jurídica, tá? O primeiro deles é a questão do casal, né? Se o casal dos cônjuges, né, dos futuros ex-cônjuges, né,
se eles têm ali uma boa relação e se eles estão realmente decididos a não mais permanecer na relação, a encerrar realmente. Porque aí as coisas, como os dois já decidiram, então as coisas vão andar rápido, eles vão ceder a documentação, enfim. Nada nesse momento vai atrasar as coisas, porque ambos têm o mesmo interesse. Agora, se vai depender também não só da questão dos casais, mas também vai depender de quem é o cartório, qual é o cartório que está auxiliando nisso, né? Porque a marcação, enfim. Hoje as coisas estão sendo feitas, né? Os cartórios, vou até adiantar aqui uma coisa, o cartório com o qual a gente tem parceria, né? Ele está recolhendo essa documentação e está recebendo algumas coisas por e-mail, e quando é necessário enviar a documentação, quando é necessário colher minuta, alguma coisa nesse sentido, eles estão enviando um funcionário devidamente preparado, né, com os equipamentos de proteção individual para recolhimento de documentação e entrega, tá? Tudo esterilizado. Quando o cartório ele tem essa parceria, as coisas elas tendem a andar muito rápido, né? Porque ali o cartório ele agenda rápido, o cartório ele consegue flexibilizar algumas coisas. Então, assim, dependendo do caso, às vezes isso pode ser feito em 48 horas, em no máximo uma semana, né? Sendo bem otimista aí. O que acontece é que depois que você faz o divórcio no cartório, você precisa averbar o divórcio no cartório onde está registrada lá a sua certidão de casamento, vamos dizer assim, né? E aí, isso é que pode, de repente, demorar mais um pouquinho, né? Porque a gente sempre dá um prazo aí de 15 a 30 dias, tá? Eu estou falando daqui, mas pode ser que outro escritório, de repente, tenha algum outro esquema, que eu não sei qual, que eles consigam fazer isso em menos tempo. Mas é sempre mais ou menos esse tempo, até averbar a certidão, até averbar onde está lá registrada a certidão de casamento, demora entre 15 e 30 dias, tá? O valor de custas, tá? Olha, isso vai depender, por incrível que pareça, cada cartório cobra um valor, tá? O cartório que a gente trabalha hoje, eles cobram emolumentos, né? A gente chama de emolumentos, que giram em torno de R$ 600, tá? Então, se você quiser se divorciar, você já sabe que vai custar mais ou menos aí uns R$ 600, mais os honorários do advogado, tá? Do escritório de advocacia que vai te assessorar nesse sentido. Lembrando que, como eu falei, você precisa. Então, a gente tem aí no mínimo R$ 600 que você já vai ter que se preparar para esse custo, tá? Eu estou falando esse valor aqui, mas eu nem sei se houve alguma atualização. As últimas vezes que a gente fez, e foi agora em fevereiro, ainda era esse valor de custas, tá? Se há necessidade do advogado, né? Claro que há necessidade do advogado, tá? O parágrafo 2º do artigo 733 do novo CPC, ele determina que será preciso o advogado para realização do divórcio, né? A Gil Lima Core perguntou: mesmo com filhos é possível fazer o divórcio no cartório? Então, Gil, não é possível. Há uma condição em que isso é possível. Se você já tiver decidido todas as questões referentes aos filhos, à guarda, alimentos, se tudo isso já tiver sido resolvido na justiça, é possível. Mas, via de regra, não é possível. Porque o Ministério Público, né, que é aí o fiscal, que é o guardião, né, nesse sentido, ele precisa, como há um menor, o Ministério Público ele precisa estar presente. Por isso, a obrigatoriedade que, quando houver menores, esse divórcio ele tem que ser realizado, sim, na justiça, é um divórcio judicial. E aí eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar o seguinte: mas o divórcio judicial ele vai demorar muito, o divórcio judicial eu vou gastar muito mais. Como é que vai ser o divórcio? Quando é vantajoso entrar com divórcio judicial? Bom, se você tem filhos, tá? Se você tem filhos e você está de acordo com o cônjuge, olha, eu estou de acordo, nós determinamos um valor de pensão, determinamos a guarda, tudo tá resolvido, tá? Então,
esse processo judicial na justiça ele não vai demorar tanto, porque vocês estão de acordo, tá? Isso em qualquer momento. Poderia ser tanto fora da quarentena, tanto quanto dentro da quarentena. Só um adendo que eu faço é que não é possível, tá? Isso que fique bem claro, é que não é possível você, por exemplo, o pai ele tem um rendimento de 30 mil reais mensais. Ele não pode simplesmente chegar e oferecer uma pensão de um salário mínimo, porque o Ministério Público ele vai vir em cima e aí o processo sim pode demorar, porque é incompatível com os ganhos do genitor, do cônjuge, enfim. Então não vai poder, tá? Só essa questão aí que tem que ser observada. A gente estava falando sobre a necessidade do advogado, sim. A lei impõe a assistência do advogado, tá? A própria lei impõe a assistência do advogado para a realização do divórcio extra, tá? Porque não é uma coisa simples, não é só uma autenticação, né? Mas sim a efetiva participação no assessoramento, na orientação do casal, tá? Em todos os pontos ali ligados. A Lui entrou aqui. Oi, Lui, tudo bem? Elizabeth, imagina, um prazer. Ligados ali ao divórcio, tá? Então, o advogado ele vai fazer o quê? Ele vai esclarecer dúvidas ligadas de caráter jurídico relacionadas ao divórcio, né? Ele vai elaborar a minuta do divórcio, né? A minuta do acordo, né? Com os elementos ali essenciais para que seja lavrada a escritura pública. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender? O Carlos, eu vi que o Carlos entrou aqui, acenou aqui, legal, Emanuele. O Jeff entrou também, tudo bem, Jeff? Oi, Lui. Vamos lá. E aí vamos seguindo, né? E aí o advogado, tá? É uma pessoa que vai auxiliar em todo esse processo, tá? Muitas vezes a gente já recebeu casais, né, que estavam ali num processo de separação e a gente fez uma assessoria, a gente conversou, porque muitas vezes, gente, o advogado familiarista, né, que atua na área de família, ele tem que ter um pouco de sensibilidade, né? Ele tem que ter um pouco de sensibilidade. Nem sempre o casal ele tá 100% certo de que ele deseja a separação. Então a gente sempre pergunta, olha, você tem certeza? Você considera que essa é a situação mais acertada? E a gente pergunta isso mais de uma vez, né? Não, a gente tem certeza, a gente quer isso, a gente já decidiu, enfim. Mas a gente teve casos de clientes nossos decidirem, não, para com tudo porque a gente vai continuar casado. E tudo bem, não tem problema. Né? O importante, nós que somos advogados, e hoje à tarde a gente estava falando sobre isso, o importante é nós, advogados, darmos a solução. Se a solução agora é vocês permanecerem juntos, tudo bem, a gente vai comunicar ao juízo que há a intenção, né, se for um processo judicial, que há a intenção da permanência, que há a intenção de prosseguir com o casamento. Né? Até o próprio juiz na audiência de conciliação, muitas vezes ele pergunta, né? Até na mediação, eu vi que o Carlos está aqui, né? Até na mediação há essa indagação, né? Vocês realmente têm interesse, né, em se separar, em se divorciar? Né? E aí, né, uma coisa que eu coloquei aqui em relação aos filhos, né? A gente já tinha falado um pouquinho no início, né? Alguns estados, tá? Por isso que eu falei da possibilidade, alguém de repente deve estar aí torcendo o nariz, né? Ou de repente, pô, esse advogado é maluco. Mas alguns estados, eles já através das corregedorias, né, têm permitido que o divórcio extrajudicial ele seja realizado. Mesmo com menores, com filhos menores, desde que algumas exigências eles tenham sido atendidas, tá? Então, assim, a corregedoria de diversos estados, elas têm autorizado que os tabeliães, tá, possam lavrar escrituras de separação e divórcio, mesmo que haja filhos menores, mas, como eu disse lá no início, né, da live, se todas as questões jurídicas relativas à pensão alimentícia, guarda ou regulamentação de visitas já tiverem sido resolvidas judicialmente, entendeu? Então, assim,
De repente, o casal ele quer resolver primeiro essa questão dos filhos, né? Se tudo já tiver resolvido, já resolveu guarda, já regulamentou visita, já tem pensão definida. Então, pode sim, um divórcio ele pode ser realizado no cartório extrajudicial. E aí, seguindo, né, tem até aqui o provimento 16 de 2014, ele fala sobre isso aqui do Rio de Janeiro, tá? E aí, seguindo, né, o que eu botei aqui? O que deve ser feito após a assinatura da escritura do divórcio, tá? Então, aí eu coloquei aqui, mais uma vez, mais uma coisa relacionada a prazo. Após assinada a escritura do divórcio, tá? Dependendo do cartório, alguns cedem a via na hora, tá? Alguns eles dão a via na hora ali e alguns demoram uns 5 dias em média. E aí, com essa escritura, tá, que foi feita no cartório de notas, tem que ser feito a averbação, como eu já disse no início, no cartório de registro civil, onde está registrado o casamento. Tá? E o último ponto aqui que eu anotei, pô, essa live hoje está rapidinho, hein? E o último ponto que eu anotei aqui, eu falei, em relação aos bens móveis e imóveis, né? A escritura de divórcio ela deve ser apresentada no RGI competente, se tiver bens, né, se tiver sido feita a partilha, né, no RGI competente em caso de transferência de imóveis, tá? Opa, saiu aqui, só um minuto. Caso seja ter sido feita a transferência de a partilha de imóveis, tá? No caso do veículo, tem que ser comunicado ao Detran com a cópia da certidão de divórcio para poder ser feita também a transferência. Tá? Então, e se tiver cotas de empresa, né, cotas sociais de empresa, vai ser necessário lavrar a escritura no cartório de registro civil de pessoas jurídicas ou na nossa Juscerja, na nossa junta comercial, ou se for em São Paulo, na Jusesp. Né? E aí, a gente caminha aqui, né, se vocês tiverem mais perguntas aí, eu peço que vocês deixem essas perguntas aqui embaixo. Opa, teve mais gente falando aqui, ó. Aí a gente indo para a última parte aqui da questão do divórcio extrajudicial, né, que é o seguinte, tá? O Ednardo falou aqui, sempre é necessária a presença do advogado no divórcio extrajudicial. Digo, independente do tempo em que o casal está junto, independente do tempo em que o casal está junto, o advogado é necessário. Não há como ser feito o divórcio sem a presença do advogado, tá? Inclusive o advogado que vai te instruir, o advogado que vai te dar todo o apoio ali no momento para o casal, no momento do divórcio extrajudicial, tá? A presença do advogado no divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio feito no cartório de notas, tá? Ela é obrigatória, tá? Seguindo aí o que consta no artigo 733, se vocês estiverem anotando, né? O artigo 733 do novo CPC, tá? Deixa eu até ver se eu acho aqui que eu leio para vocês. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou não precisa ser exatamente por advogado, pode ser por defensor público, tá? Cuja qualificação e assinatura constarão no ato notarial, né? Ou seja, quando for emitido lá o documento, que você deve levar esse documento, né? Ou seu advogado, não sei o que você acertou lá com o seu advogado, você vai levar esse documento lá no cartório onde está a sua certidão de casamento. E aí, lá no cartório onde está a sua certidão de casamento, também existe uma custa. Você paga lá um emolumento, um valor que você paga ao Estado, tá? A não ser que você seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Mas, na maioria dos casos, você vai pagar uma custa, não é um valor muito alto, não lembro agora quanto se eu não me engano é algo aí em torno de R$200, agora eu não tenho certeza, para passar para vocês o valor exato. Mas vai ter que ser pago também uma custa e ali vai ser registrado o divórcio e ali vai constar, você já vai passar a poder constar como divórcio extrajudicial. O Valdec falou aqui, doutor Marcelo, parabéns pelas orientações. Poxa, obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço aí
pelo feedback. A gente está ao vivo também no Facebook, né? Não sei se tem alguém no Facebook assistindo a gente. Se tiver, o Facebook mudou agora, tá tudo diferente. Se você tiver alguém assistindo aí, clica aí no joinha aí para eu saber que você estava me assistindo. E aí, indo aqui para a fase final, tô enrolando pra caramba para chegar no final, né? Mas chegando na fase final, os cartórios, né? Pelo menos o cartório que nós aqui trabalhamos aqui no escritório, né? Aqui não, lá, né? Tô em casa, né? Tá todo mundo em casa. Mas o cartório que nós temos parceria, né? Como é que a gente está fazendo? Como é que eles estão atuando, né? Isso foi uma preocupação, até eu perguntei, olha, eu tenho alguns casos aqui de divórcio extrajudicial, como é que nós vamos fazer? E ele falou, não, então o senhor pode ficar tranquilo, porque nós estamos mandando um funcionário do nosso cartório, ele vai com luvas, ele vai com máscara, o documento vai esterilizado, super bem esterilizado, e lá ele entrega e recolhe a assinatura, tá? Entrega álcool gel para o cliente. Eu falei, caramba, eu falei, vocês realmente estão no nível, eu falei, até brinquei, né, que eu tenho uma amiga que está no Canadá, não sei se ela tá assistindo aí, ela faz parte do meu grupo de mentoria, a Canadá do Zero, inclusive, eu recomendo que vocês sigam, Helenice. Falei, pô, tá nível Canadá. Falei, o cartório tá nível Canadá, né? E ele falou assim, a gente está tentando fazer isso para poder ajudar, para poder resolver as situações que têm surgido aqui. E aí, alguns documentos, inclusive, estão sendo aceitos. Olha isso, achei isso incrível também. Alguns documentos estão sendo aceitos por e-mail. Uma coisa que, há algum tempo atrás, o cartório não aceitava. Ele fala, não, a gente está recebendo os documentos todos por e-mail, só é necessário realmente quando tem que assinar. Como as partes elas não podem ir ao cartório, que é o que normalmente a gente faz, agendar um horário no cartório, a gente está indo ao encontro das partes. Olha que incrível, né? A gente está indo com o encontro com as partes e do advogado, né? Porque também precisa da assinatura do advogado. Doutor Marcelo, qual seria a vantagem da nova portaria que permite aos casais com filhos menores fazerem o processo via cartorária se é preciso tratar judicialmente dos demais assuntos anteriormente? Olha, realmente essa é uma pergunta interessante. Por quê? Isso vai depender da intenção de cada casal, né? Tem casal que já quer estar resolvido, né? Tem muita gente que chega lá no escritório e para ele só quer dar um próximo passo na vida, né? Aline, né? A pessoa só quer dar outro próximo passo na vida se ele tiver ali com tudo resolvido em relação ao relacionamento anterior dele. Então ele não quer, de modo algum, buscar um outro relacionamento, fazer algo que, de repente, para ele não é algo ético, moral, né? Então, alguns casais, eles querem, de toda forma, independente da questão dos filhos, né? Querem resolver, querem, não vou dizer se livrar, né? Acho que seria até uma falha minha, mas eles querem prosseguir com a vida. Porque aquilo ali, muitas vezes, para o casal, que mesmo ele tendo os filhos, ele quer se sentir livre, vamos dizer assim, livre daquela situação e daquele compromisso. Então, nesse sentido, o casal que quer resolver a situação, que ele quer prosseguir, né? E a vantagem também, Aline, voltando aqui, não sei se vai fazer sentido para você e para os demais aqui que estão me assistindo, é que um divórcio com filhos menores, a gente sabe que não é algo rápido, né? Então, se o casal estiver de acordo em relação ao divórcio, né? Se ambos estiverem em comum acordo, se estiverem aí de forma pacífica, né, o entendimento dos dois, então vale a pena, porque é menos um problema que se tem para resolver depois. E a gente tem que imaginar também, Aline, que quando a justiça voltar, os advogados, né, quando acabar essa suspensão de prazo e audiência, os advogados vão precisar estar muito bem preparados, porque a judicialização ela vai ser muito grande. A gente vai ter muitos processos, tanto na área de família, imobiliária, em todos os aspectos. Então a gente vai ter assim, zilhões de processos. Então quem puder já resolver algo agora, né, nesse momento, que já consiga ali
alinhar algumas coisas para que no futuro não fique uma dezena de anos, né? Dezena não sei, mas vários anos ali para resolver questões na justiça, se pudesse ser resolvido agora, eu acho vantajoso, né? Sim, é uma forma de... Você falou que pensei, a Aline falou, pensei da seguinte forma: se de toda forma é preciso ir ao judiciário, seria mais viável fazer isso tudo no processo. Sim, essa é uma forma de se ver as coisas, né? De repente essa é a sua visão, e tudo bem, mas de repente tem outros casais, outras pessoas que pensam de uma forma diferente. Não, eu quero já resolver isso aqui, até porque depois, gente, como eu já falei, a justiça ela vai estar uma loucura, tá? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que a gente vai ter a mudança, que já está tendo essa migração para PJE, e a gente não sabe como isso vai acontecer. Com o nosso sistema de processo judicial normal, a gente já tem uma justiça morosa. Então, com essa mudança ainda de PJE e com essa quantidade de ações que eu visualizo que vão existir após esse período de quarentena, então a gente realmente tem que sopesar isso, e isso é uma decisão do casal, né? A Edilane falou aqui, se precisar ir ao judiciário, já chegar com meio caminho andado. Também pode ser. Então, cada um vai ter uma visão, né? Se perguntarem a minha opinião, assim, é porque o advogado, principalmente na área de família, ele tem que ter uma coisa chamada escutativa. Hoje a gente falou sobre isso. A gente tem que perguntar muito, né? Então, assim, às vezes o desejo do casal não é esperar, né? Do ex-casal, do futuro ex-casal. Às vezes o desejo do futuro ex-casal é resolver a situação. Eles não estão mais ali, não querem mais ter que assinar o nome, né? Eu ainda tenho que assinar o nome, eu ainda tenho que assinar o nome aqui do meu ex-esposo, da minha ex-mulher, né? Porque também tem homens que colocam o nome da sua esposa, e tudo bem. Ainda vou ter que assinar o nome dela, ainda vou ter que assinar o nome dele. Tem gente que não quer, entendeu? Tem gente que já quer fazer a mudança no CPF, enfim. Isso realmente é de cada um. Agora, o meu conselho, Marcelo, o que eu acho sobre isso? Eu acho que realmente as coisas podem e devem ser adiantadas nesse sentido, né? E aí, voltando aqui, falando dessa questão do cartório que está fazendo leva os documentos até ao cliente, leva a minuta para o advogado assinar, né? Então, assim, eu achei isso interessantíssimo, porque é uma forma também das pessoas conseguirem resolver alguns problemas durante esse período de pandemia, né? Durante esse período aí de coronavírus. Então, eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? E aí, gente, inclusive, eu estou editando um vídeo para falar sobre a questão do divórcio judicial. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o divórcio judicial. Então, assim, estou pedindo até ajuda aqui da equipe de marketing que trabalha comigo, para eles a gente poder acelerar isso, a gente ter mais vídeos no canal do YouTube. E aí eu vou convidar você, que me segue aqui, que está vendo esse vídeo, para ir lá no link que está na minha bio, quando acabar, clicar lá nesse link, que tem lá o canal do YouTube para você se inscrever. Hoje eu estava vendo, a gente tem mais de 200 vídeos. Eu falei no outro dia mais de 100. Não, é mais de 100, porque eu tenho mais de 200, são mais de 200 artigos no blog, tá? Eu também te convido a conhecer, tá lá no link na minha bio. Tem direito de família, porque nosso escritório é um escritório multidisciplinar, com vários advogados. Hoje o responsável pela área, que inclusive estava ontem aqui comigo, é o Dr. Rodrigo Mulan. Nós temos também a parte desportiva, temos a parte trabalhista, a parte de direito do entretenimento, enfim. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então aproveita, vai lá e dá uma olhada lá. A gente publicou vários artigos recentemente referente à pandemia. Tenho certeza que você vai gostar bastante.